Duas esferas de mesmo raio movimentam-se de tal forma que seus centros percorrem a mesma reta em sentidos opostos, com velocidades 6 metros por segundo e 2 metros por segundo. As massas das esferas são 5 kg e 3 kg, respectivamente. Sabendo que a colisão perfeitamente elástica, pede-se a questão A. Determina as velocidades dos corpos após a colisão. Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos duas esferas, estão em sentido oposto. Então, depois da colisão, elas vão adquirir uma determinada velocidade. Então, retirando os dados da nossa questão, nós temos, eu fiz aqui de rosa, é a esfera A, e azul é a esfera B. Então, a esfera A tem 5 kg e a esfera B tem 3 kg. A velocidade inicial da A é 6 metros por segundo e a velocidade da B é 2 metros por segundo. Note que eu coloquei sinal negativo porque é sentido oposto, tá? Daí elas se colidiram, a colisão foi perfeitamente elástica, então o coeficiente de restituição é 1, ou seja, depois da colisão, as duas esferas elas voltaram na sua forma original, tá? Teve 100% de restituição corporal depois da colisão. E depois da colisão nós temos aqui os dados, né? Eu vou chamar de V', velocidade final de A, e V', velocidade final de B. Nós sabemos que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a massa de A vezes velocidade de A mais massa inicial de B vezes velocidade inicial de B é igual massa final de A vezes velocidade final de A mais massa final de B vezes velocidade final de B. Substituindo os valores, temos a massa inicial de A, tá aqui, ó, 5, vezes velocidade inicial de A, 6, mais massa inicial de B, que é 3, vezes velocidade inicial de B, que é menos 2. Igual massa final de A, massa nunca muda, né? Então, 5 vezes velocidade final de A. Então, aqui, velocidade final de A nós não temos, vamos deixar ele aqui. Mais massa final de B, a nossa massa final de B é 3 kg, a massa nunca muda, vezes velocidade final de B nós não temos. Então, realizando a equação, né? 5 vezes 6, 30. 3 vezes menos 2, mais com menos é menos, 6, igual a 5 vezes velocidade final de A, mais 3 vezes velocidade final de B. Então, nós temos aqui 30 menos 6 dá 24. Repito, né, a velocidade final de A mais a velocidade final de B. Então, eu vou chamar isso daqui de equação número 1, tudo bem? Então, isso aqui são os dados antes da colisão, então nós não temos as velocidades finais nem de A e nem do corpo B. Então, usando a fórmula do coeficiente de restituição, ele disse que o coeficiente de restituição foi perfeitamente elástico. Então, quando é perfeitamente elástico, o coeficiente de restituição é igual a 1. Então, lembrando a nossa fórmula do coeficiente de restituição, que é esse E, é igual velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. É assim que a gente encontra o coeficiente de restituição, lembrando que é em módulo, tá? Então, desmembrando essa fórmula aqui, nós temos, anote bem essa fórmula, coeficiente de restituição é igual velocidade final de B menos velocidade final de A, dividido por velocidade inicial de A menos velocidade inicial de B. Então, na primeira linha nós temos o final menos o B menos o A, dividido pelo inicial, que é o A menos o B. Tudo bem? Então, vamos lá, substituindo os valores. Eu sei que coeficiente de restituição é igual a 1, porque lá no texto ele falou que é o coeficiente, a restituição foi perfeitamente elástica, então nós temos 100% de restituição, ou seja, o coeficiente é igual a 1. Então, igual velocidade final de B menos velocidade final de A, dividido. Velocidade de A, nós temos lá em cima, ó, 6 metros, né? Menos velocidade inicial de B, que é menos 2. Então, a gente temos aqui, ó, 6 menos 2, a gente sabe que dá 6 menos com menos é mais. Então, fica 6 mais 8. Multiplicando o cruzado, tudo bem?
Então, fica 1 vezes 8 é 8. Multiplicando aqui, ó, 1 vezes velocidade final de B é velocidade final de B, menos velocidade final de A. Então, aqui nós chegamos à segunda equação. Note que nós já temos duas equações. Nós temos a equação número 1, certo? E nós temos aqui de azulzinha a equação número 2. Agora, a gente vai ter que usar o sistema de equações, tá? Então, quem não me recorda, dê uma olhadinha em alguns vídeos sobre sistema de equação. Então, eu vou usar sistema de equação das equação 1 e 2 que eu achei até agora, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Vamos organizar esses números aqui. Vamos organizar os números, certo? Então, eu vou pegar a equação número 1, que deu 5 velocidade final de A mais 3 velocidade final de B é igual a 24. Então, ela está aqui. E a segunda equação, velocidade final menos velocidade final de A mais velocidade final de B é igual a 8. Então, o que eu fiz? Só organizei. Coloquei o 8 depois do sinal de igual e as velocidades eu trouxe antes do final de igual. Aqui era menos velocidade final de A, tá aqui, ó, menos velocidade final de A. Aqui é mais velocidade final de B, tá aqui, ó, mais velocidade final de B igual a 8. Eu tenho que anular ou a velocidade final de A ou velocidade final de B. Eu vou escolher anular a velocidade final de A. Então, eu tenho que multiplicar por um número que eu anule o de cima. E que número seria esse? Então, seria o 5. Então, eu vou ter que escolher o 5 para multiplicar a linha de baixo, tá? Então, repetir, a linha de cima está aqui. E agora, vamos multiplicar essa linha de baixo por 5 para mim conseguir anular esse 5 aqui, ó, tá? Então, vai ficar 5 vezes menos velocidade final de A. Então, fica menos velocidade final de A. Mais 5 vezes velocidade final de B, fica 5 velocidade final de B. Igual 5 vezes 8, 40. Então, a gente sabe que isso daqui vai ser uma soma. Então, o menos 5 anula o mais 5. Então, isso daqui sai fora. Então, vamos somar aqui, ó. 3 mais 5 dá 8. Velocidade final de B é igual. 24 mais 40 dá 64. Certo? Continuando aqui. O 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, fica 64 dividido para 8. 64 dividido para 8 fica 8. Então, a velocidade final de B é 8 metros por segundo. Acabamos de achar a velocidade final de B. Agora, nós temos que achar a velocidade final de A. Então, vamos continuar nossa equação pegando aquela que nós achamos no coeficiente de restituição. Aqui, ó. No coeficiente de restituição, nós achamos a equação que relaciona a velocidade final de B com a velocidade final de A. Então, eu sei que a velocidade final de B menos a velocidade final de A é igual a 8. Então, vamos jogar ela aqui para a gente finalizar a nossa equação, tá? A nossa conta. Eu terminei de achar aqui embaixo, ó, a velocidade final de B, então, vou substituir. Então, a velocidade final de B eu acabei de achar, que é 8. Menos velocidade final de A eu não tenho. Tudo isso é igual a 8. O 8 tá mais, ele vai passar menos. Então, fica menos velocidade final de A é igual a 8 menos 8. Menos velocidade final de A é igual a 0. Certo? Então, aqui a gente tem um menos 1 escondido. Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 0 dividido por menos 1 dá 0. Ok, acabamos de achar velocidade final de A e velocidade final de B. Tudo bem? Então, olhando aqui, ó, os nossos dados iniciais. Aqui nós temos os dados iniciais, certo? Depois da colisão, a velocidade final de A passou, a esfera A ficou com 0 metros por segundo. E a esfera B, ela adquiriu uma velocidade de 8 metros por segundo.